Alô, alô, alô. Podemos começar? Podemos? Bom, boa tarde a todos. A gente está aqui para falar sobre o caso de agressão por parte do deputado Glauber a mim e também ao colega de Movimento Brasil Livre, Gabriel Costenaro. Antes de falar sobre o que aconteceu comigo, eu queria que o Gabriel aqui relatasse o que houve com ele, né? O que ele veio fazer na Câmara dos Deputados e o que ele estava fazendo quando o deputado Glauber Braga partiu para cima dele e expulsou ele da Câmara dos Deputados. Boa tarde. Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Boa tarde, meu nome é Gabriel Costenaro. Eu vim à Câmara para ajudar os Ubers sobre a regulamentação que quer aumentar o preço dos passageiros, que vai piorar a vida do motorista e que quem vai ganhar nessa brincadeira é o governo e os sindicatos. Nesse momento, eu estava na Câmara dos Deputados, indo nos gabinetes de deputados de direita, para conversar com eles sobre isso. E no momento que o deputado Glauber Braga entra na Câmara dos Deputados, ele vem me peitar, me agredir, me difamar. E ele já tinha dito, dentro do plenário, que quando ele me visse, ele iria me agredir. Está gravado, tem isso lá dentro. Todo mundo está de prova. E foi isso que aconteceu. Ele chegou, me difamou, me agrediu, falou que eu ameacei pessoas. Isso é mentira, porque ali é o circo dele. Foi isso que ele fez. Ele me agrediu, me botou para fora. Até quando isso vai acontecer dentro da Câmara dos Deputados e nada... Ele vai ser penalizado? Ele vai ser processado. E quem sabe ele vai ser cassado. É isso que eu tenho para dizer. Bom, logo depois que o deputado Glauber agrediu e expulsou o Gabriel Costenaro da Câmara dos Deputados, todos foram ao DEPOL. Eu fui também ao DEPOL, ali na Polícia Legislativa, para saber o que tinha acontecido. Quando eu chego ao DEPOL, o deputado Glauber parte para cima de mim, me ataca, me chama de nazista. 2 deputados do PSOL, vale lembrar, já foram condenados, já transitou em julgado a condenação deles por causa desse mesmo tipo de ataque covarde contra mim. O deputado Glauber também vai ser processado no Poder Judiciário em razão disso. E tenta me agredir. E só não consegue me bater porque a Polícia Legislativa segura ele, está tudo isso retratado em vídeo, e eu dizendo, olha, você quer me acusar, você quer me xingar, me xinga, que depois eu vou lá e vou te processo. E aí ele fica irritado, parte para cima de mim e vem tentar me agredir. Justamente em razão disso, nós vamos ingressar hoje com um processo, não apenas com um processo judicial para que ele responda pelo que ele disse, mas também com uma representação no Conselho de Ética na Câmara dos Deputados, pedindo a cassação do deputado, porque é absolutamente inaceitável que um parlamentar expulse e agrida um cidadão comum que veio aqui conversar com parlamentares com os quais simpatiza e que um deputado bata numa pessoa porque discorda ideologicamente dessa pessoa. Isso é inaceitável, e é inaceitável que ele parta para cima de um colega deputado. Se ele tem discordância, todos me conhecem nessa casa, sabem que eu não sou de bater boca, sabem que eu não sou de muito menos de envolver com qualquer tipo de agressão, confusão física. O deputado Glauber partiu para cima de mim, uma atitude absolutamente covarde, e se aqui na Câmara dos Deputados, qualquer divergência ideológica que a gente tiver, começar a partir um para cima do outro, isso aqui vai virar um ringue, e não é nada disso que a gente quer. Então, por toda a agressão em relação ao Gabriel Costenaro, em relação a mim, vamos ingressar com o processo judicial e também com uma representação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Aliás, o deputado líder da oposição, Felipe Barros, há pouco aqui me noticiou que também deve estar lançando uma nota em nome da oposição em repúdio a essa atitude do deputado Glauber, então também queria passar a palavra para o deputado Felipe Barros. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Obrigado, Kim. Boa tarde a todos.
a liderança da oposição, e eu, como líder da oposição, nós repudiamos veementemente a agressão física promovida pelo deputado Glauber Braga contra um cidadão comum que foi expulso da Casa do Povo pelos braços de um deputado federal e que, além disso, esse mesmo deputado federal, o deputado Glauber Braga, ainda agrediu fisicamente e verbalmente o deputado Kim Kataguiri. Nós não podemos tolerar esse tipo de comportamento no parlamento brasileiro e, portanto, a liderança da oposição irá apoiar todos os pedidos de cassação que esse episódio irão ocasionar, dentre eles o PL, o Partido Liberal, que já se pronunciou nesse mesmo sentido. Nós ingressamos na Comissão de Ética contra o deputado Glauber Braga e eu, pessoalmente, fico só com uma dúvida. Se o caso, deputado Ottoni, é apenas de comissão de ética ou também o deputado Glauber merece uma clínica de reabilitação, que é o que me parece. Senhoras e senhores, já não se trata mais de brigas ideológicas, direita, esquerda. Se trata de agora a segunda violência que um deputado promove sobre um outro deputado, e esta com um grande agravante, que foi uma violência contra um cidadão brasileiro visitando esta casa que pertence a ele e ser violentado por um deputado federal. Portanto, a coisa extrapola direita e esquerda. Na verdade, as cenas são tão grotescas, são tão assustadoras e alarmantes, que está chegando a hora de nós pedirmos ao presidente Arthur Lira exames toxicológicos contra deputados. Porque não é possível que um comportamento desse que o deputado Glauber teve, ele tenha tido com lucidez. Não é possível. Portanto, fica a nossa solidariedade ao Gabriel, que representa todo o povo brasileiro neste momento, nesta casa, ao deputado Kim, que manteve a paciência, manteve a calma que lhe é peculiar, manteve a elegância que lhe é peculiar, e por isso não houve vias de fato que o deputado Glauber Braga tanto queria que acontecesse. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero. Gabriel, você tem histórias de agressão, de confusão nas federais do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. O Glauber disse que hoje foi a única vez que você foi convocar ele para fazer uma cena. E pelo que a gente viu, você é pré-candidato a vereador nessa próxima eleição. Por que a gente não vai achar que são cenas provocadas para gravar vídeo, para internet, para fazer campanha? Qual agressão eu cometi na UFPR e na UFSC? Tem uma lista de matéria, um monte de matéria. Não tem. Me mostra um vídeo. Não tem. 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 Os vídeos que a UOL e boa parte das redes de esquerda postaram era das pessoas me enforcando e me agredindo. É isso que você tem. Você não tem nenhum vídeo eu agredindo ninguém. Você não tem nenhum vídeo de eu agredindo ninguém. Mentira não. Mentira não. Mentira não. Mentira não. Todos os eventos que você citou, o Gabriel Costenaro foi agredido, e são esses os vídeos que existem. Não há nenhum vídeo dele agredindo ninguém, em nenhuma dessas instituições. E, para além disso, nesse caso que nós estamos discutindo agora, há o vídeo dele parado, dele conversando com os seus colegas motoristas de Uber que estavam tratando sobre o projeto de lei. Então, ele estava parado, pacífico, não estava sequer questionando qualquer parlamentar de esquerda, nem pacificamente, ele estava sequer entrando em contato com nenhum parlamentar de esquerda, e foi agredido, empurrado, e absolutamente nada justifica essa agressão. Eu emendava a pergunta de Glauber, disse que foi a quinta vez que ele vai fazer uma cena junto, mas é sobre essa história, para a gente conhecer melhor esse personagem. Próxima pergunta. Gostaria de saber o seu nome, por favor. Letícia Casado do UOL. Letícia, não justifica um cidadão ser expulso do Congresso Nacional. Quem viu a cena, e
todos nós você já deve ter visto, é muito emblemático você expulsar um cidadão brasileiro e ser escorraçado do Congresso Nacional. Não importa as nossas divergências. A magia do Congresso Nacional é 513 deputados criados de forma diferente, em lugares diferentes, com pais diferentes, com ideias diferentes, em situações diferentes. Se a nossa divergência aqui não ser premiada, com o que há de mais especial quando a gente bota o nosso dedinho ali e vota, a gente vai ter o fim do Congresso Nacional e a implementação de uma ditadura ideológica que a gente não quer. A gente não pode escorraçar nenhum cidadão. Eu trabalho em Copacabana. Quantas vezes eu ouço insulto em Copacabana, na praia mais democrática do Brasil? Se eu for agredir quem pensa diferente de mim, e que hoje essa imagem que sirva de educação, e eu torço para que não só o Glauber, mas todos os deputados tenham um equilíbrio, porque pior do que o Glauber ter sido ríspido e agredido e tocado de forma bruta no Kim, foi ele ter expulsado. Depende. Se o Gabriel já teve confusão, não justifica ele ser expulso do Congresso Nacional, como ele foi. Então está aqui toda a minha indignação como deputado, e que eu não quero. Aqui no corredor eu recebo o Guga Noblat, por exemplo, ele vem ali. Jamais eu vou ser ríspido, vou ser agressivo com quem pensa diferente de mim. E eu espero que daqui para frente a gente tenha um Congresso, a gente não pode ter o jogo. Você conhece o Eurico Miranda? Imagina o Eurico apitar o jogo do Vasco. Imagina as regras dessa casa só protegerem um lado, como é o que está acontecendo. Então, só isso que eu tinha que falar, e eu agradeço a sua participação. Próxima pergunta. Deputado Kim, nas imagens, a gente consegue, no momento que começa o empurra, quando o deputado Glauber apertou as suas mãos. Qual foi o contexto? Qual foi a conversa que antecedeu esse momento? A gente, como eu disse, estava lá no DEPOL, né? E eu estava dizendo que nada justificava a ação dele, que o Gabriel Costenaro, como eu disse, estava parado, pacífico, e foi expulso e a pontapés, né, da Câmara dos Deputados, e o Glauber dizendo que não, que ia aceitar intimidação, e eu dizia, não tem ninguém te intimidando, o sujeito estava parado, você partiu para cima dele, né? Nessa discussão, ele vai e começa repetidas vezes a me chamar de nazista. Repito, 2 parlamentares do PSOL já foram condenados na justiça em razão desse tipo de acusação leviana. Não tenho a menor dúvida de que o terceiro vai ser o deputado Glauber Braga, inclusive com dever de obrigação de retratação. E aí parte para cima de mim e ainda aí aperta minha mão tentando quebrar meus dedos. Então, é impedido ali pela Polícia Legislativa. Então, nesse contexto, que ele parte para cima de mim depois que a gente sai da sala da Polícia Legislativa. Mais alguém? Pergunta para o deputado Felipe Barros. Deputado, o senhor acha que esse fato acontecido hoje é um fato isolado ou é uma iniciativa da base governista de intimidar a oposição? Veja, nós tivemos casos semelhantes, como o episódio do deputado Quaquá, que me parece que existe uma turba de deputados ligados ao governo que não são democráticos e que tentam ganhar o debate através da violência verbal, violência física, que é o modus operandi deste grupo. Nós não vamos generalizar, mas me parece que sim, existe um grupo de deputados governistas que não são democráticos e que tentam sempre ganhar no grito. Uma pressão ao presidente da República para que isso seja sério, ou vai ser tipo, está no Conselho de Ética, vai ficar por isso mesmo? Não, eu, pessoalmente, eu não tenho a menor dúvida de que tenho apoio dos colegas para isso. Devo conversar com o presidente do Conselho de Ética, o deputado Leor Lomanto, também com o presidente Arthur Lira, para exigir o máximo de celeridade, claro, dentro daquilo do prazo que o regimento determina, né? O deputado também tem os seus prazos para apresentar sua defesa. Agora, precisa haver uma punição veloz até para que ela seja efetiva e até para que a gente não incentive esse tipo de comportamento agressivo e violento contra outros colegas ou contra outros cidadãos aqui dentro dessa casa. Hoje mesmo eu devo procurar ambos para que, primeiro para saber como é que está a situação hoje dos processos do Conselho de Ética. Há uma fila, eu entendo, de outros processos que precisam ser
ser julgados na ordem e também para exigir essa celeridade na tramitação. Minha pergunta é para Gabriel. Gabriel, já houve uma ameaça explícita a você do deputado Glauber Braga no plenário. Da mesma forma, você já gravou diversos vídeos com o mesmo deputado no Rio de Janeiro. É comum esse tipo de agressão que ele fez aqui hoje de maneira explícita? Como eu tinha dito antes, ele tinha avisado dentro do plenário que quando ele me visse, ele iria me agredir. E foi isso que aconteceu. A esquerda é agressiva e ela bate. E nunca fizeram isso com o Guga Noblar que citaram ali. Ele pergunta para os deputados e nada acontece com ele. Mas com a gente é diferente. A esquerda é agressiva. Deputado Kim, além da ação política... Já te respondo. Além da ação política do Conselho de Ética, vocês pensam em também entrar com alguma coisa judicial? Vão prestar alguma queixa em delegacia? Eu, pessoalmente, né, como eu já coloquei, 2 parlamentares do PSOL já foram condenados por fazer ataques a mim e por me caluniar, por me difamar, né, publicamente. E a mesma coisa foi feita pelo deputado Glauber. Então, para além da representação do Conselho de Ética, também pretendo ingressar com uma ação judicial para que ele seja obrigado não só a me indenizar, mas também a se retratar publicamente. E da mesma forma... Manifestei o que houve, né, entre os meus colegas do União Brasil, né, não tratei formalmente sobre o pedido de cassação, mas o que eu tive foi uma solidariedade unânime de todos os colegas do partido. Você ia fazer outra pergunta? Da mesma forma, você vai entrar judicialmente? O Glauber Braga será processado criminalmente. Mais alguma pergunta? Podemos finalizar? Obrigado, então, a todos. O mercado da construção civil espera bons resultados a partir do anúncio do governo federal de um novo incentivo ao crédito imobiliário no país. Olá, eu sou Matheus, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. A ideia do governo Lula é tornar mais acessível o financiamento da casa própria para as famílias de classe média, atendendo a um público que atualmente está fora das políticas do Minha Casa Minha Vida e também não é atendido pelos critérios de financiamento que hoje são oferecidos pelos bancos. O programa será instituído junto com a medida provisória que cria o Acredita Brasil, uma medida do governo para fomentar o crédito para microempreendedores e que também cria o Desenrola voltado para empresas. O aumento na oferta do crédito será possível graças a uma operação que envolve a empresa gestora de ativos do governo federal, que terá o papel de dar uma sustentação financeira necessária ao mercado imobiliário através da criação de um mercado secundário. Essa medida foi muito comemorada pelos representantes de peso do setor, como o empresário Rubens Menin, dono da construtora MRV, e que participou do evento de lançamento do programa no Palácio do Planalto. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Bem, o crédito imobiliário do Brasil é muito pequeno, 9% do PIB, é muito pouco quando você compara com outros países emergentes que estão na faixa de 30%, 35%. Por quê? Exatamente porque não tem um fundo adequado. A indústria da construção civil, ela precisa de fundo, quer dizer, o consumidor precisa de fundo, é um financiamento de longo prazo. E esse projeto, o que ele visa? Ele visa ampliar o crédito para os consumidores finais. E repara o importante, a importância de tudo isso, né? A securitização é uma coisa muito nova no Brasil, mas esse mercado explodiu no mundo e vai ser um dos motores de crescimento da economia brasileira. Então, eu acho que a securitização vai ser muito importante e a hora que você impulsiona a securitização, você joga toda a economia, a indústria para frente. Eu também conversei com o Luiz França, que é presidente da Abrainc, a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. Ele falou que o setor está pronto para ampliar a oferta de novas residências no Brasil. Segmentos, tanto no segmento do Minha Casa Minha Vida, como no segmento do mercado médio, hoje elas estão muito organizadas, elas têm land bank e têm capacidade de atender a demanda futura com tranquilidade. Hoje o setor é o setor que mais tem empresas de capital aberto, portanto é um setor hiper profissionalizado, então nós estamos tranquilíssimos com relação a atender a demanda futura
tanto no mercado do Minha Casa Minha Vida, quanto no mercado médio. Vale lembrar que ambos também reforçaram as críticas à atual taxa Selic, que determina os juros no Brasil e que atualmente está em 10,75%. Os empresários pedem uma queda mais acelerada nessa taxa de juros para que a população pare de ser penalizada e o governo seja mais eficiente na oferta de crédito. O Congresso Nacional deve analisar hoje uma série de vetos do presidente Lula. Dos mais de 30 na pauta dos parlamentares, Pedro Nascimento, está o que trata de saídas temporárias de presos em feriados e datas comemorativas, né? Olá, eu sou Marcela, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Pois é, Kátia, é o projeto das saidinhas, né, que foi vetado parcialmente pelo presidente Lula. E justamente o trecho que foi vetado é aquele que trata sobre a saída temporária de presos e que deve ser derrubado hoje pelo Congresso Nacional. Esse é um dos itens que serão analisados, né? E essa é uma derrota já esperada pelo governo. Esse encontro de deputados e senadores nessa reunião do Congresso está previsto para acontecer às 19h, apesar de que o governo ainda está tentando adiar essa reunião para ganhar mais tempo aí para negociar outros vetos, mas é importante a gente ressaltar que essa pauta está repleta de projetos de lei importantes para o governo federal e que foram vetados pelo presidente. Apesar dessas negociações de líderes, né, articuladores do Planalto, o governo Lula deve amargar algumas derrotas em matérias que foram aprovadas pelo parlamento com ampla maioria e que sofreram vetos, né? Além desse projeto da saidinha que você mencionou, há outros vetos importantes a serem analisados pelos parlamentares que atingem, por exemplo, a regulamentação das apostas esportivas e também a lei das licitações. Mas tem um projeto em específico, Kátia, que está no foco do governo, que é sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e também na LOA, a Lei Orçamentária Anual. Isso porque, quando essas leis foram aprovadas no Congresso Nacional, o presidente Lula vetou um trecho que destinava 5,6 bilhões de reais a emendas de comissão. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. E isso deixou os parlamentares muito insatisfeitos, né? A gente sabe que quando mexe ali em emenda parlamentar, não há quem fique satisfeito, e aí eles estão tentando derrubar esse veto para manter esses 5,6 bilhões de reais do orçamento. O governo já disse que está tentando recompor aí uma medida que atenda pelo menos 3 bilhões de reais, ou seja, um valor menor, né? Mas dessa forma essa modalidade de indicação ainda ficaria num patamar muito elevado, né? Os parlamentares colocaram ali nessa lei de diretrizes orçamentárias um total de 14 bilhões do orçamento em emendas parlamentares, e o governo tentou vetar um trechinho ali, mas nem sequer esse trecho ele está conseguindo. São tantos vetos, Cátia, que estão em pauta nessa quarta-feira, que tem até um veto remanescente ainda do ex-presidente Jair Bolsonaro e que pode ser analisado, que é referente à aprovação de bagagem gratuita nos voos domésticos e internacionais, benefício que foi incluído na votação de uma medida provisória aprovada em 2022 e que flexibiliza, né, as regras da aviação civil, e na época o governo argumentou que essa proposição poderia aumentar os custos dos serviços aéreos e do risco regulatório. O acúmulo desses vetos é muito prejudicial ao funcionamento do Congresso porque eles travam a pauta, né? Então, enquanto nenhum desses vetos forem analisados, o governo o Senado e a Câmara dos Deputados não conseguem votar outro item. Então, por isso, esse mutirão está sendo realizado para poder analisar esses vetos. E nos últimos dias, né, os auxiliares do presidente Lula passaram os dias aí articulando a fim de evitar surpresas desagradáveis no governo. A gente lembra o ministro da Casa Civil, Rui Costa, inclusive recebeu aí parlamentares relatores do orçamento, no caso o deputado Luiz Carlos Mota, o deputado também Aguinaldo Ribeiro, que é o relator da reforma tributária, e o deputado Danilo Forte, relator da LDO, a fim de tentar manter ali o que havia sido aprovado e os vetos que foram mantidos. Só que a gente sabe que o governo está com um certo probleminha de articulação, foi negado pelo presidente Lula, mas o fato é que a Câmara e o Senado estão muito dispostos a derrubarem alguns desses vetos que foram feitos pelo presidente. E se essa reunião não for adiada, como eu disse, acontece às 19h. A única coisa para terminar, por último, finalizou. Eu acredito que seja muito grave a acusação que o senhor fez, dizendo que um
movimento Invasão Zero matou uma pessoa. Espero que o senhor saiba, que o senhor tenha provas para isso. Eu acho que foi uma acusação muito grave, mas não me cabe falar sobre isso. Olá, eu sou Marcel, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Sul da Bahia, aquele crime no sul da Bahia, aquele crime tem já identificado o autor daquele crime, ele é filho de um fazendeiro e ele é membro desse programa. Passo agora, não, querido, parlamentares aqui se manifestam, por gentileza. Não é o foro apropriado. Segura aí. Senhor, não é o foro apropriado. Chama a segurança aí, chama a segurança. Aqui não é o foro apropriado. O garoto declarou que não pertence Senhor. nem ao movimento. Querido. Não é isso não, mas é o que ele está falando. Aqui não é o foro apropriado. Com licença. Peço para a Polícia Legislativa contê-lo. Não, ministro, ministro, não faremos que esse debate aqui, não é o foro apropriado. Passa agora o deputado Itochu. O senhor fez um excelente programa. Segurança. Em momento apropriado. Em momento apropriado. Eu não sei o seu nome, mas deixa eu só responder para ele. Deixa eu só responder para ele, olha. Meu senhor, eu vou só responder. Eu disse ao senhor, que o Ministério Público, não pus na minha boca, o Ministério Público está representando esse movimento porque está considerando desta forma. É uma representação do Ministério Público, não pus na minha boca. Eu acho que o senhor... viu? Mas eu só dizer isso para o senhor. O Ministério Público Federal fez uma representação entendendo que esse movimento possa se caracterizar como uma milícia rural. É isso que eu disse. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Ministro, essa aqui é uma audiência com deputados, ministro. Tem muitos inscritos. Passa a palavra para encerrar. Uma audiência com todo mundo. Deputado Gandhi. Pedir a palavra para o MST. Deputado Zucco, eu sou favorável a que eles invadam terra. Deputado Zucco, eu uso a camisa e o boné do MST porque eu concordo com essa estratégia de sair invadindo. Eu quero saber do senhor, é a oportunidade que o senhor tem de falar para a sociedade brasileira, para os produtores rurais, como o senhor pensa. Porque, sinceramente, ministro, e mais uma vez, quero um dia ser convidado a conversar com Vossa Excelência e que o senhor mostre o que está sendo feito, porque esta casa tem a maioria para aprovar tudo que for referente de combate a esses criminosos. Dialogar com o deputado Zucco. Deputado Zucco, eu primeiro, se numa fala do senhor eu admitisse a premissa, o senhor falou o MST é feito de criminosos, eu divirjo dessa premissa. Eu já fui em muitas cooperativas do MST que eles produzem leite, derivados de leite, queijo, produzem manteiga, produzem arroz orgânico, soja orgânica, castanha de caju. Então o MST tem feito um trabalho muito importante junto aos agricultores brasileiros no sentido de organizá-los e eles poderem avançar na sua produção. Agricultores pobres, que se tornam agricultores bem-sucedidos. Eu fui em Londrina, vi uma agricultora que falou, eu tenho uma renda de R$10.000 aqui no plantio de hortaliça, que eu forneço 30 tipos para o mercado de Londrina. Então, eu só posso dizer que são coisas... Eu fui numa cooperativa de café no Espírito Santo, também muito bem-sucedida, né? E, nesse sentido, eu tenho visto também grandes produtores fazerem associação de trabalhos integrados com o MST. Então, segundo, sobre Abril, a notícia que eu tenho, que não, todas essas áreas que o senhor se referiu foram desocupadas, a maioria delas. Remanescem poucas, eu sei que remanescem algumas, e são poucas. Então, o que caracterizou um mês de protesto,
meios de reivindicação. A terceira coisa que eu quero dialogar com o senhor é o que fazer. Veja, hoje constituiu esse movimento Invasão Zero. Esse movimento Invasão Zero matou uma indígena na Bahia. Nós não podemos admitir que tenha a reação direta. Nós temos que usar o sistema democrático, judicial, para resolver os conflitos. Inclusive, um procurador da República está ingressando com uma denúncia dizendo que esse movimento Invasão Zero pode estar constituindo uma milícia rural no Brasil armada. E isso é ilegal, porque nós temos Estado, nós temos Judiciário, nós temos forças de segurança pública, etc. Sobre Ulha Negra. Ulha Negra, nós vamos desapropriar uma terra agora nesse abril. E vamos assentar famílias. E como o senhor mesmo, en passant, falou, muitos dos assentamentos deram certo. E o que eu acho que o segredo do assentamento dar certo é que, quando você assenta a família, até o deputado Emidinho aqui trouxe, a terra ser trabalhada, ser arada e gradeada, poder ser uma terra produtiva, ter infraestrutura de água, luz, ter infraestrutura de estrada, poder botar programa público de financiamento, de acesso a mercados, enfim, todas essas forças, né? Então, o que a gente quer hoje no Brasil? Nós queremos potencializar os problemas no campo, os conflitos no campo? Não. Nós queremos paz no campo. Paz você vai obter desarmando os espíritos e desarmando igualmente, e tendo um programa. Esse programa Terra da Gente, ele abre a possibilidade de assentamentos que eu acho que resolverão os conflitos de uma maneira muito mais positiva e muito mais a pacificar tais conflitos. Esse é o nosso objetivo. Agora, nós queremos, e aí eu lembro que quando eu falo desse movimento Invasão Zero, eu não quero confundir com a frente parlamentar da Invasão Zero que está aqui, que é fortemente legal, é feita de parlamentares, né? Eu não sei o seu nome, mas deixa eu só responder para ele. Deixa eu só responder para ele, olha. Meu senhor, eu vou só responder. Eu disse ao senhor, que o Ministério Público, não pus na minha boca, o Ministério Público está representando esse movimento porque está considerando desta forma. É uma representação do Ministério Público, não pus na minha boca. Eu acho que o senhor viu, mas eu só dizer isso para o senhor. O Ministério Público Federal fez uma representação, entendendo que esse movimento possa se caracterizar como uma milícia rural. É isso que eu disse. Ministro, essa aqui é uma audiência com deputados, ministro. Tem muitos inscritos. Passa a palavra para encerrar. Uma audiência com todo mundo. Pedir a palavra para o MS. E fica sorrindo com essa cara cínica. É cínico, sim. É cínico. Fica sorrindo. Me respeite. Respeite a minha fala, fica sorrindo. Tem algum palhaço aqui? Algum dentista para o senhor estar mostrando os dentes? Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Era tido como os heróis e hoje os motoristas de aplicativo, no desgoverno Lula, governo que foi condenado em todas as instâncias, que, a meu ver, deveria estar na cadeia, ele vem causando um grande transtorno na vida destes trabalhadores. São vários trabalhadores, motoristas de aplicativo, que o desgoverno, em vez de cortar na própria carne, parar de viajar, gastar dinheiro, ele está criando ministérios. De 22 ministérios, desgoverno Lula, o descondenado, já está criando 38 ministérios. E tem que tirar esse dinheiro de algum lugar. E a corda vai arrebentar para o lado mais fraco. O senhor ministro Marinho
junto com outros ministros da mesma espécie, vou chamar de espécie, e alguns, respeite a minha fala, eu ouvi vocês falando, se tiver algum comunista aí, fique calado, ouça, isso é democracia, deixa de ser canalha comunista. O senhor também respeita a minha fala. Eu ouvi o senhor falar, só respeita a minha fala. Respeita a minha fala. Deputado, vamos manter respeita a ordem, respeita a minha fala. Fique quieto, igual eu fiquei. Fique quieto, ministro. Deputado, o senhor não está no gabinete do senhor, deputado, não. Vamos garantir a ordem, deputado, por favor. Vamos garantir a ordem. Por que ele está falando, então? É comunista, né? É comunista, não respeita ninguém. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Ouça, para depois o senhor, no momento que o senhor puder falar, o senhor falar. Me respeite, ministro Marinho. O senhor não respeita os motoristas de aplicativo, respeita um deputado. Essa dor que estou tendo aqui é a dor dos motoristas. Está sendo taxado de graça só para aumentar os luxos e pagar as contas deste governo ditador e comunista. Se quisessem que fosse uma coisa democrática, convidaria os motoristas de aplicativo, não era só através de pouquíssimas mãos que teriam protocolado um projeto que para mim deveria estar no lixo, um projeto que só vem a prejudicar os motoristas de aplicativo, querendo taxar em mais de 25%, 27% quem está trabalhando. Se quiserem trabalhar de forma que não fosse informal, que são, na verdade, autônomos, procuraria um outro trabalho. Isso tem que ser discutido, não pode ser patrolado igual vocês estão querendo fazer, não, junto com as plataformas que estão querendo apenas se livrar dos direitos trabalhistas, às vezes. Está todo mundo conversando a mesma língua aqui. Não fazem reuniões com o presidente da frente parlamentar e com quem, de fato, está interessado em ajudar os trabalhadores, os motoristas de aplicativo. Um ministro do trabalho e do emprego que está gerando desemprego, que está gerando problema para a nação, que está gerando problema para os motoristas de aplicativo. O senhor deveria trazer solução, ministro. O senhor jamais poderia tentar protocolizar um projeto... Deputado, um minuto para concluir. Sim, senhor. Muito obrigado. Um projeto nefasto, sorrateiro, que só vem a prejudicar os motoristas de aplicativo. Sente com a bancada, converse com os motoristas e fica sorrindo com essa cara cínica. Com essa cara cínica. É cínico, sim. É cínico. Fica sorrindo. Me respeite. Respeite a minha fala, fica sorrindo. Tem algum palhaço aqui? Algum dentista para o senhor estar mostrando os dentes? Respeite. Respeite o senhor também. Crie vergonha na sua cara. Não foi convidado para falar. Para concluir, deputado. Por favor. Para concluir, este projeto tem que ser discutido desde o princípio. Não pode ser a ferro e fogo, junto com as plataformas que estão todas alinhadas a este governo federal, covarde, apontado como ladrão pela Polícia Federal, junto com o ministro que só quer destruir o trabalhador. Vamos rasgar de novo o projeto. Tem que começar do zero, ministro Marinho, começar do zero. Isso aqui é um lixo, tem que ser jogado no lixo. Começar do zero. Converse com os motoristas de aplicativo. Obrigado, dê a medalha a eles, que eles são heróis. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.